Aqui estão perguntando como se adquire a segurança interna. Esse caminho para nós termos segurança interna pode ter início com a nossa intenção de percorrê-lo, com a nossa intenção de chegar lá. Porque com a nossa intenção, os núcleos internos começam a dar uma resposta. E aí esta ponte vai sendo construída. E realmente, sem que esses núcleos internos passem a nos guiar, é impossível ter segurança, neste sentido que a pessoa está querendo ter. Esta energia deste período, esta energia de Câncer, ela é uma oportunidade de nós realizarmos esse caminho para dentro, sem luta. E nós podemos nos valer da ajuda dessa energia, mesmo sem termos encarnado neste signo. Porque essas energias são para todos, desde que nós nos coloquemos disponíveis e receptivos para elas. E no caso desta energia, a quietude e a fé são muito importantes para nós nos tornarmos receptivos a isto. E nós teríamos que ter, em princípio, disposição de recebermos e de nos adaptarmos um pouco a energias diferentes das nossas. Existem sim vias de comunicação entre o nosso mundo concreto, o nosso mundo consciente e a nossa parte suprafísica e os mundos suprafísicos. E essas comunicações, é claro que são sutis e são internas. Aqui não se pode pensar em comunicações concretas, em comunicações materiais de nenhum tipo, porque se trata de um caminho interior para a maior parte das pessoas invisível e que vai se reconhecendo, vai se percebendo à medida que se quer trilhá-lo, à medida que se quer chegar lá. No princípio, quando o planeta não estava de todo materializado, o planeta estava se materializando, já havia humanidade. Só que a humanidade não era materializada e talvez não estivesse na superfície do planeta, estivesse nos planos sutis, nos planos internos, astral, etérico do planeta. Então, no princípio, o planeta não estava de todo materializado e as vidas que aqui estavam viviam em contato com mundos mais internos. Mas depois, com a materialização do planeta, com a materialização dos corpos humanos, não? E depois, então, com a materialização completa do cérebro, isto tudo ficou um pouco distante, isto tudo foi um pouco perdido. E no curso da evolução, esta densificação nossa, do cérebro, do planeta, foi um pouco além do previsto. Então, hoje, para nós termos um contato com os nossos níveis internos, com os nossos níveis sutis, nós temos que trabalhar um pouco.
nesta fase do planeta, na qual ele está no seu nível mais denso. O nível mais denso ao que o planeta chegou até hoje. E, portanto, o nosso corpo também, o nosso cérebro também. Então, à medida que isto foi acontecendo, foi surgindo uma distância entre a nossa esfera material externa e a nossa esfera interior. Esta energia de Câncer, ela reduz esta distância e ela regula também esta diferença. Esta constelação, que é uma daquelas que nos ajudam, esta constelação tem uma entidade cósmica potentíssima como sua vida, como sua alma. E se a nossa consciência está alinhada com esta intenção, imediatamente esta energia vem em auxílio e começa a trabalhar na regulagem desta diferença entre a nossa percepção externa e a nossa percepção interna. Aqui, quem está disposto a fazer o caminho desta ligação pode se dirigir a esta hierarquia cósmica, a esta grande entidade, pensando nisto e aspirando a isto, através de tantos caminhos e de outras hierarquias menores, este trabalho de regulação, este trabalho de construir esta ponte entre a consciência externa humana e os seus núcleos interiores, isto acontece. E isto é um período muito favorável para tudo isto. E nós nos tornamos mais seguros quando estamos buscando estas coisas. Porque intimamente, internamente, sabemos que somos atendidos, sabemos que algo acontece. O nosso eu interno sabe disto. E se ele sabe disto, e a consciência externa busca isto, aqui acontece uma ponte também. Uma ponte muito mais simples de ser feita do que esta outra maior. Mas aqui, o eu interno, mesmo não tendo encarnado, neste período, mesmo não tendo encarnado, sob esta influência, pode se valer disto. Pode se valer disto e nós teríamos que ter uma certa disposição a nos igualarmos com tudo isto. Uma certa disposição a nos tornarmos mais iguais, mais próximos de tudo isto. E esta energia ajuda muito o nosso lado material a não se sentir distante de tudo isto, a se sentir até bem amparado. A ligação com esses planos internos, a ligação com esses núcleos internos, pode acontecer até bem regularmente, até bem conscientemente. E qualquer impressão que se tenha neste sentido, porque vem impressões, vem intuições, vem percepções, não psiquicamente, isto vem como intuição mesmo, isto vem como você saber uma coisa
sem saber como está sabendo, mas isto vem de dentro. E aqui nós teríamos que ter cuidado para não substituir essas impressões, que em princípio são muito vagas, em princípio são muito delicadas, são quase imperceptíveis, não substituir isso pelas nossas impressões costumeiras, cerebrais, emocionais, mentais, né? Nós temos um sistema de receber impressões e aqui teríamos que esquecer esses sistemas. E quando começamos a receber de outra forma, nós nos adequarmos a isto. E nós ficarmos em silêncio, interno e mental, o quanto possível, para essas impressões irem ficando mais próximas, mais claras para nós. Se nós nos coligarmos com isto, desta forma, bem internamente, bem delicadamente, sem querer em princípio uma comprovação de que se está coligado. Então é uma coisa muito delicada que se você não aceita isto como uma coisa inusitada, uma impressão que você não está habituado a receber desta forma, então isto pode não acontecer tão claramente. E o signo pode lhe dar até impressões bem materializadas, o contrário. E se nós estamos nesta atitude, nesta busca, sem estar elucubrando e sem estar esperando que venha qualquer coisa à nossa maneira de receber impressões, aí a nossa atividade mental vai ficando muito mais tranquila. E essa atividade mental se acalmando, então estas impressões vão começar a aparecer, vão começar a chegar até nós. E isto traz segurança interna. A segurança interna não vem porque está acontecendo alguma coisa aqui fora. E nem porque está acontecendo alguma coisa lá dentro. A segurança é um estado que surge mesmo que não haja perigo. E se houver algum perigo, esta segurança o dissolve na nossa consciência. Então é um signo muito importante nestes momentos nos quais quase ninguém tem segurança alguma, nem de si mesmo e nem do que se passa lá fora. Agora, ao lidar com isto, neste sentido, qualquer ato maléfico, qualquer ato negativo, qualquer ato desarmonioso, consciente, que se faça a alguém ou alguma coisa, isto interrompe imediatamente todo este processo e dissolve tudo. De forma que é uma energia completamente contrária a atos negativos, a atos maléficos, a atos agressivos. Então aqui isto teria que estar na intenção e no programa do indivíduo que está buscando a união por estas vias. Essa ligação e este contato, esta ponte, também pode ser feita, também pode acontecer, de repente, por conjunturas especiais, com a ajuda de consciências maiores, ou com algum relacionamento kármico que se tenha com esta energia, porque nós temos também
karma com as energias? Quantas vezes teremos passado ao andar pelo zodíaco sob esta mesma energia? Então existe um karma com ela. Existe um karma de resposta dela conosco e de receptividade nossa com ela. E isto nesta lei perfeita nunca fica esquecido. Então nós podemos estar num determinado momento encarnados em corpos que não tenham facilidade para fazer um exercício deste. Pode ser que num determinado momento nós estejamos encarnados em um corpo mental agitado, por exemplo, que não possa se acalmar. Ou podemos também estar encarnado em veículos mais descontrolados e que fazem o mal até sem querer. Mas a intenção de que isto aconteça, isto aqui é válido porque pode se formar uma conjuntura especial e nós sermos como que batizados por esta ligação, independentemente do estado dos nossos corpos. De forma que é uma entidade de uma imensa potência que está por trás de tudo isto. E aqueles que têm afinidade com esta energia, ou aqueles que têm uma certa percepção de energia, quando se chega nesta época zodiacal, estas pessoas, só com a sua presença, podem ajudar outros a desenvolverem isto. É uma energia muito transmissora. E isto basta que nós tenhamos uma afinidade com ela. E estas ligações poderão evoluir, poderão prosseguir, poderão se ampliar e ficarem muito mais efetivas, ficarem muito mais permanentes, quando nós temos o coração, o ânimo e as intenções puras. Querermos isto para sermos unidos com uma coisa maior. Aqui o nosso medo vai sendo curado. Aqui a nossa insegurança vai sendo curada. Mas aí precisa uma pureza de intenções. Aqui precisa que a gente não esteja buscando estas coisas só por um motivo prático de harmonia externa na vida do dia a dia. Isto é pouco para se ter a bênção e para se ter a presença e a fluência de uma energia desta potência. E além desta pureza de coração e de intenção, é claro que tem que haver uma participação dos nossos núcleos espirituais internos, mas que respondem bem simplesmente, não é? Na medida que você busca isto. Para fazer este trabalho, não há métodos fixos. Por isso é que tudo está sendo falado assim tão vagamente, porque não há um exercício para isto. Não há um método claro para isto. Não é? E ao mesmo tempo, nós sabemos que, embora não haja um método específico para isto, quando nós lidamos com estas energias supremas, qualquer método para elas serve, para elas realizarem um trabalho. Então não há um método específico, mas nós poderemos estar usando o método correto.
aquele que nós estivermos usando. Se tivermos pureza de intenção e se tivermos o coração aberto para isto. Isto é, não é o método que vale, mas é a intenção e é o coração. É o sentimento, é a devoção, é o que vale. Não é o método, não é o processo. Aqui agora, alguém está dizendo que sempre que ele procura se aquietar, sempre que ele procura fazer este trabalho de coligação com seu interno, que ele tem dificuldade. E que quando ele procura se aquietar, o que acontece é que ele adormece e que ele não consegue fazer o trabalho. Exatamente este sono que vem e este adormecimento, este amolecimento, esta espécie de estagnação, esta dormência, isto é o primeiro obstáculo para quem se põe a ficar quieto, para quem se põe a fazer este trabalho. Mas aí é preciso vencer isto com a intenção, preciso vencer isto com o esforço, porque se não passa esta fase do adormecimento, não se entra em outras fases deste processo de coligação. Então, primeiro, precisa que a gente aprenda a dominar este sono. Isto é um esforço que se tem que fazer com a ajuda do ser interno e com a ajuda de todas as energias presentes, mas isto é algo que deve ser dominado. Se esse obstáculo é vencido, e nós podemos já ter vencido este obstáculo do sono, nesses momentos de oração e nesses momentos de reflexão ou de exercício, nós podemos já ter vencido isto em vidas passadas. E nesta vida já estávamos mais despertos para isto, se o corpo mental atual colabora. Mas pode-se vencer este obstáculo na mesma vida. Então, com esses corpos disciplinados, com esses corpos mais atentos, com esses corpos mais despertos, nós começamos a entrar numa fase de vermos coisas com os olhos fechados e ver-se coisas, ver-se pessoas, ver-se cenas. Isso está no caminho de quem começa a fazer esse trabalho e começa a fazer este exercício. Aí, quando isto começa, é preciso ter muita habilidade para não desprezar isto, não rejeitar isto, mesmo que sejam coisas aparentemente sem importância, não se rejeita isto. E também não se valoriza isto, não se dá valor para isto, se fica neutro diante de qualquer manifestação nesse sentido, que aconteça quando você se aquieta. Isso pode representar o início da abertura desta ligação. Isto não quer dizer uma ligação segura, por isso não se pode estar valorizando isto. Mas isto é o princípio de uma coligação. E depois nós começamos a ver ou a perceber não coisas assim avulsas e que aparentemente não tenham sentido, mas podemos começar a ver e a perceber coisas que têm sentido, coisas que nos mostram certas coisas, coisas que simbolizam algo para nós, coisas que nos trazem certas mensagens. E dependendo do momento, dependendo da energia presente, dependendo de várias coisas do processo do indivíduo, a esta altura ele pode até perceber certas coisas à distância e participar mesmo de coisas às distâncias.
Esse tipo de manifestação que nós podemos ter quando nos aquietamos ou quando procuramos esse aquietamento, esse tipo de manifestação pode conter alguma verdade. Pode ter aí algum elemento real, algum elemento verdadeiro. Mas nós temos que estar preparados para ver aí também invenções da nossa própria mente, criações da nossa própria mente. E hoje aqui tem duas pessoas perguntando sobre isto, que elas não creem no que elas veem quando estão orando. Eu não sei se é questão de crer ou não crer. Se você está vendo algo com os olhos fechados, se você está percebendo algo e se você está dentro de corpos, é claro que aquilo está sendo revestido com o material dos seus corpos, isso em qualquer caso. Mesmo que ali haja algo real, mesmo que ali haja algo evolutivo, a roupagem daquilo veio do teu corpo. Aquilo veio do teu corpo. A forma que aquilo toma, aquilo veio do teu corpo mental, ou do teu corpo astral, ou do teu corpo etérico. E você precisa estar muito tranquilo e muito neutro diante de tudo isto, que é para você ir comparando o que você vê e o que você percebe, ou o que você, entre aspas, intui, você vá comparando com o que acontece depois. Porque aí você vai vendo o grau de desejo seu que foi impresso ali. Você vai ver o grau de criatividade que a sua mente colocou ali, diante do que aconteceu depois. Porque se você teve uma visão ou teve uma percepção de algo, quando aquilo chegar, quando aquilo acontecer, você vai comparar o que você viu com aquilo e vai ver o que foi o excesso, o que foi a mentira, o que foi a falsidade e o que ele tanto de real que teve. Sempre levando em conta que nós podemos ter uma premonição do que vai acontecer. Mas entre a premonição que pode ter sido real e o acontecimento, aquilo também se modificou. Aquilo também mudou. Então nunca uma coisa vai acontecer exatamente como foi vista, ou como foi prevista, ou como foi experienciada, porque as coisas mudaram desde que foram vistas por esta via, até o momento delas terem acontecido. E aqui precisa que você esteja realmente dedicado a esse trabalho de autoconhecimento para dedicar amor e tempo também a estas coisas, né? Isto precisa uma dedicação para você fazer este caminho. Isto precisa uma devoção a este conhecimento, a esta verdade, e precisa muita paciência. Porque no início você vai vendo muita coisa que não é bem assim. Você vai percebendo muita coisa à sua maneira e não impessoalmente. Quase tudo que a gente percebe está percebendo à própria maneira. Mas aí precisa uma impessoalidade, precisa uma neutralidade que vai sendo trabalhada nesses estudos e neste caminho para você chegar aquele ponto de até distinguir o que é desejo teu, o que é a imaginação da tua mente, o que é a influência do teu corpo astral, naquilo que você está percebendo, naquilo que você está até intuindo, porque a intuição, na hora que entra na mente, já está deturpada, né? Já está com coisas mentais, já está com a forma mental nela. Então aqui esta comparação entre aquilo que se percebe, que se vê, que se intui e aquilo que depois acontece, isto é muito útil para a gente compreender o próprio mecanismo, para a gente ir
compreendendo o próprio sistema de se relacionar com estas coisas que estão acontecendo em outros planos. E dentro de uma energia assim, que pode nos levar a tanta clareza, nós podemos até a perceber quando uma coisa se apresenta para nós, não só em visão, não só nesses exercícios, mas na vida também, nos fatos da vida, porque não tem muita diferença entre o que você vê do outro lado e o que acontece aqui. É uma questão de densidade nesse nível que nós estamos considerando. Porque tudo isto é vida mental ou vida astral etérica. Então aqui você vai vendo, vai percebendo quando uma coisa acontece ou quando uma coisa é vista, quando uma coisa é contatada, e que aquilo está te mostrando apenas uma possibilidade e não algo que é, e não algo que vai acontecer. Aquilo é uma possibilidade. Então, certas situações se armam, tanto no plano mental quanto no astral, e aí você pode ver, quanto no plano físico, até com acontecimentos, e aquilo tudo se armou, e você pode ter uma clareza de ver que aquilo é uma possibilidade que se está apresentando, aquilo não é uma coisa efetiva para ser feita, para ser seguida. E aqui deve entrar o seu discernimento, deve entrar a sua reflexão e deve entrar também uma certa margem de erro na sua compreensão e na forma de você estar diante de tudo isto. Olhe, se a gente passa por tudo isso, se a gente faz este caminho com a pura intenção e o coração puro e com fé que algo de real está aí presente, isto traz muita segurança. Mesmo no você saber que pode ali estar havendo uma distorção, você continua seguro. Não é uma segurança que ilude. Não fica te iludindo a respeito de uma coisa tão mutável como é a vida, né? A vida você viu uma coisa muito claramente, dali a pouco é outra, né? Sem a vida. É porque esta vida é uma criação contínua. Então você fica dentro disto seguro. Você não está seguro da vida. Você está seguro, seja qual for a vida. Seja o que for que a vida traga. E isto me parece que hoje em dia é um instrumento bastante importante, não? Porque com esta segurança, diante daquilo que nós não sabemos como é, nós podemos aqui ajudar muito que as coisas não fiquem ou não sejam tão desequilibradas como podem ficar e como podem aparecer em momentos como este. E aqui uma pessoa diz que sonhou que recebeu um par de sandálias. De uma mão, só se via a mão lhe dando este par de sandálias. E este sonho foi muito recente. Isto pode ser uma energia que a pessoa está recebendo de capacidade para caminhar, de possibilidade muito firme de entrar em um próximo ciclo. Provavelmente esta sandália seria um elemento para esta pessoa atravessar este período astrológico com bastante força, com bastante capacidade, com bastante adaptabilidade a ele. E ela tinha sonhado antes que recebia um anel. Então, entre essa sandália e o anel, se vê que esta criatura tem uma tradição e um conhecimento bíblico de várias vidas, e não só destas. Porque sandália e anel são coisas muito bíblicas. E ambos esses símbolos estão naquela parábola do filho pródigo, que é quando nós começamos a voltar para a nossa vida imaterial, né? Quando nós saímos do nosso grau mais denso de matéria e começamos a voltar para a nossa origem, ali representada pela casa, para onde aquele ser
volta. E quando ele chega, ele recebe do pai, como vocês se lembram, um par de sandálias e um anel. Isto é, a capacidade, a energia pelo amor daquele pai, não? Aquele amor incondicional, a energia para lhe dar trilhar o próximo ciclo, o ciclo que estava diante dele, e o anel que queria dizer que o ciclo anterior estava concluído, que o ciclo anterior tinha acabado e que ele começasse vida nova. E isto tudo aqui, dentro deste signo de Câncer, faz muito sentido, não? E quem sabe se nós todos estamos recebendo neste momento sandálias e anéis para prosseguirmos na construção desta ponte.